abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E a gente vai ler duas porções desse texto. Do capítulo 8, versículo 4 ao 8. E na sequência o versículo 12 ao versículo 15. Texto bastante conhecido por todos nós, mas nessa tarde de hoje, Deus ele trouxe algo novo ao meu coração com base nesse texto. E eu gostaria de compartilhar com a igreja essa noite. A palavra do Senhor Deus já está na tela. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 12. As que caíram à beira do caminho, aqui agora vem Jesus explicando a parábola, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Senhor meu Deus, meu Pai, essa é a Tua palavra que foi lida, apresentada para a Tua igreja aqui esta noite. Meu Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração aqui hoje, da mesma maneira que o Senhor tratou comigo e falou comigo, falou ao meu coração e me trouxe algo novo, Deus, algo que me fez refletir, algo que me fez pensar. E, Senhor, e pensar da maneira como eu tenho vivido, da maneira como eu tenho frutificado ou não. Meu Deus, que de igual forma a Tua igreja possa ser impactada, possa ser mexida com essa palavra. E possamos refletir nisso, ó Pai, a fim de fazermos uma análise interna, Pai. Senhor, a ver se estamos realmente oferecendo aquilo que o Senhor é digno, que são frutos maduros, frutos, Senhor, de perseverança. Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Eu gostaria que o pessoal do mídia pudesse colocar essa versão, não na NVI, mas na corrigida e atualizada, se for possível. Porque na revista e atualizada e algumas outras versões, elas vêm trazer um texto mais específico quanto ao frutificar, que seria, na verdade, a intenção da palavra aqui dessa noite. Foi aquilo que Deus falou comigo. A palavra, então, é bem conhecida, todos nós já sabemos, conhecemos a parábola do semeador que saiu a semear. E ele vem contando, vem explicando então que um semeador ele sai a semear, ele não escolhe terreno, e ele começa a lançar a sua semente, mas parte dela começa a cair junto ao caminho. Parte dela cai em pedras, parte delas cai no meio dos espinhos, e parte dela cai em boa terra. Aquelas que caem junto ao caminho, rapidamente são pisadas, aves comem e arrebatam aquela semente. As que caem em pedras, elas não conseguem firmar suas raízes. As pedras atrapalham. Aquela árvore
crescer. Ela até germina, mas não finca raiz, lhe falta umidade e ela não cresce. Já as que caem em espinhos, elas até crescem, nascem, germinam, né? Crescem, mas não chegam a frutificar. A palavra na revista corrigida, ela vai dizer que eles não geram frutos perfeitos. É uma árvore que não gera fruto perfeito. E aquela que cai em boa terra, ela vai dar frutos 100 por 1. E quando Jesus ele vai nos explicar essa palavra, essa parábola, ele vai dizer que a semente é a palavra que foi ministrada. E aquele que está junto ao caminho, recebe aquela palavra, mas rapidamente perde. A palavra se perde, e ele não se firma, e rapidamente o diabo arrebata aquela palavra. O que cai em pedregais, recebe até com alegria essa palavra. Mas também, logo depois, ele se esvai e deixa passar, esquece daquela palavra e se perde afora. O que caiu em espinhos, recebe a palavra com alegria, mas os espinhos, que são as lutas da vida, as dificuldades, sufocam aquela mensagem e também no decorrer da vida, na primeira aprovação que tem, ele se esfria e morre. Mas aquele terreno fértil, que encontrou um lugar, esse vai dar fruto de 100 por 1. E apesar de ser uma palavra bastante conhecida, Deus me fez refletir algum tempo atrás, quando eu estudava esse texto, e mais uma vez essa tarde, quando eu estudava ele, Deus falou comigo e é isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja essa noite. Porque detalhes, como o nosso pastor fala, eles estão presentes na palavra de Deus o tempo todo. E quando nós fazemos uma leitura apurada, mais pausada, mais com calma, realmente estudando a palavra de Deus, a gente começa a perceber esses pequenos detalhes, e aí eu percebo Deus falando conosco, nesses pequenos detalhes. Sabe, as primeiras sementes que caíram, que a Bíblia vem citar, caíram junto ao caminho. E o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto, e que eu gostaria que a igreja apreendesse esse conhecimento, é de que estar junto do caminho não é estar no caminho. É diferente de estar no caminho. Sabe, quando nós estamos junto do caminho, nós até ouvimos a mensagem. Nós às vezes achamos até legal a mensagem. O que é estar junto do caminho? É vir ao culto, ser um amigo do evangelho, é ter amigos que andam no caminho. Estar junto do caminho são aqueles que acham louvor bonito, que frequentam, participam das atividades da igreja, mas verdadeiramente não andam no caminho. Estar junto ao caminho não é estar no caminho. É diferente, é bem diferente por sinal. E às vezes essas coisas se confundem. Porque a pessoa às vezes está se enganando porque está frequentando, está participando, está junto daqueles que andam no caminho, mas não estão andando no caminho. E a palavra vem nos dar vários exemplos de pessoas que viveram a vida assim. Sabe, Judas Iscariote, ele estava o tempo todo junto do caminho. A palavra vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Judas estava o tempo todo junto do caminho. Era um dos 12. Mas ele não estava no caminho. O pensamento dele era outro, era diferente, divergente daquilo. Não estava no caminho. E nós temos outros exemplos na palavra de Deus, e eu tinha separado alguns aqui, mas eu não vou ficar me prendendo ao que está escrito, não. Ao esboço que eu fiz, não. Mas existem essas pessoas que andam junto com pessoas que estão andando no caminho, mas elas mesmo não estão no caminho. E levam uma vida repetidas vezes, de perdas, de derrotas, ouvem a palavra e não entendem, porque eu vou na igreja, eu sou bom, eu não peco, eu procuro seguir esses princípios, mas não tem verdadeiramente uma vida de retidão com Deus, não tem uma vida de compromisso com Deus, não tem uma vida realmente firmada no caminho. O segundo tipo de semente é aquele semente que cai entre os pedregais. São pessoas que até recebem essa mensagem com alegria, com felicidade, estão animadas, nossa, que mensagem maravilhosa, sabe? Mas no dia seguinte, no decorrer da sua vida, no dia seguinte, já estão tropeçando e caindo muitas vezes nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades.
ouvem a palavra com alegria, recebem, meu Deus, eu vou mudar. Dessa vez eu mudo. Mas no dia seguinte, porque lhe faltou a umidade, porque as suas raízes não conseguiam chegar junto ao terreno por causa das pedras. Faltava umidade. Essa umidade que é dada pelo Espírito Santo, já que ele é uma água viva. Essa umidade que nos alimenta, nos faz fincar raízes, firmar raízes. Mas quando eu não tenho essa umidade, eu rapidamente também perco a minha impulsão, como a gente diz lá no exército, a minha impulsão no ataque, a minha capacidade de continuar perseverando e prosseguir. E tem um terceiro tipo de semente, que é aquela que está caindo no meio dos espinhos. Sabe, querido? E aqui entra basicamente o cerne da mensagem onde Deus falou comigo. Aqui mora um grande perigo. Porque, a despeito da semente que caiu ao caminho, e ela foi pisada, ela nem chegou a germinar, foi arrebatada e foi levada. E a despeito da semente que caiu em pedregais, ela até germinou, mas cresceu pouco e as raízes não se firmaram. Existem aquelas sementes que caem junto aos espinhais. E a palavra vai nos dizer que essa semente, ela cresce junto com os espinhos. Os espinhos estão crescendo junto com essa árvore, com essa semente que acabou de germinar e também está crescendo. E cresce aquela simbiose de árvore com espinhos junto, formando quase que um corpo único, quase que um vegetal único. E aqui mora um grande perigo para nossas vidas hoje. Que perigo é esse, Heitor? É o perigo de nós estarmos na igreja, achando que porque já nascemos, na nossa semente, a palavra já germinou em nós, porque nós já crescemos, estamos nos tornando árvores frondosas. E às vezes damos até alguns frutos, como é citado aqui no versículo 11, que vem dizer que davam frutos imperfeitos, ou davam frutos não perfeitos. Às vezes até frutificamos alguma coisa, mas a nossa vida está num emaranhado de espinhos, que nos impedem de dar frutos perfeitos. Sabe, querido, eu preciso limpar esses espinhos que estão em mim. Precisamos limpar esses espinhos que estão em nós, porque muitas das vezes eles crescem conosco, estamos nos adaptando, nos acostumando a eles, e levamos uma vida achando que isso é normal. Espinhos que precisam ser não podados, mas arrancados de nós, porque às vezes acostumamos tanto com espinho, vemos o fruto, eu estou frutificando, eu estou fazendo o seu trabalho na casa do Senhor, eu faço obra ali, faço obra colar, mas esses espinhos estão me sufocando. Espinhos do pecado, muitas das vezes, de intriga, inveja, dissensão, malignidade, tantos espinhos que nos sufocam, e às vezes eu me vejo tão sufocado com aquilo, e eu penso assim, calma, eu vou dar só uma parada, uma podada aqui, porque para arrancar dói, eu vou dar uma paradinha, aí começa a parar, começa a podar, e já se sente melhor, não, agora está tranquilo de novo. Não, espinhos precisam ser arrancados de nossas vidas. Não podemos aceitar viver uma vida onde nós nos adaptamos a viver com espinhos. Sabe, por conta disso, existem pessoas que passam anos, décadas na casa do Senhor, mas verdadeiramente nunca apresentam frutos perfeitos diante de Deus, porque levam a sua vida aceitando, se sujeitando a crescer junto com espinhos. E muitas das vezes quando o Senhor busca tratar, quando o Senhor busca confrontar através da palavra dEle, tem aquele lampejo de, meu Deus, eu preciso mudar, mas não tem a coragem de arrancar os espinhos que estão em si. E vai viver realmente uma vida apresentando frutos imperfeitos. Sabe, diferente daquela semente que caiu numa terra fértil. Essa semente que caiu na terra fértil, ela vai germinar, vai crescer e vai dar frutos 100 por 1, frutos com perseverança,
Como diz o versículo 15, vai dizer assim, ó, e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E aqui é outro ponto, onde eu gostaria de compartilhar com a igreja, que Deus me fez refletir, porque às vezes, nós recebemos a mensagem, a palavra de Deus nos impacta, nós mudamos de vida, a partir dali, aquilo começa a crescer. E então, quando eu me torno uma árvore, eu começo a frutificar. Madura, eu já começo a frutificar. E em determinado momento da minha vida, eu já frutifiquei e eu acho que está bom. E às vezes, quando eu penso que está bom, eu não me esforço mais, não me dedico mais à obra do Senhor. Mas o Senhor, Ele exige de nós frutos com perseverança. Frutificar com perseverança é o tempo todo frutificando, é o tempo todo gerando frutos. Perseverar em frutificar, não basta dar um fruto aqui, um fruto acolá, é perseverar em frutificar. Então às vezes, nós pensamos muitas das vezes que não, já fiz bastante, não, já estou de idade, não, já quando eu era novo, eu fui líder da adolescente, dos jovens, de criança, eu evangelizei, não, agora eu posso descansar, não pode não, é frutificar com perseverança, senão eu acabo caindo naquela situação anterior, onde os espinhos que estão ao meu redor aí, ó, eles começam a crescer, e eles começam a se emaranhar, e vai impedir, vai sufocar em algum momento, para que eu não me sufoque com os espinhos, não me deixe sufocar com os espinhos. Eu preciso estar o tempo todo frutificando, buscando uma vida de frutificação, para que assim eu agrade ao Senhor. Sabe, Deus exige isso de nós, que nós apresentemos fruto a todo tempo. Senhor Jesus, quando entrou em Jerusalém, Ele viu aquela árvore lá, aquela figueira, aquela figueira, e não estava frutificando. Ele queria fruto, ó, corta, arranca, joga, queima. Não está dando fruto, Jesus, mas não é tempo de fruto. Não, é agora que eu quero fruto. Sabe outra parábola? O senhor da vinha, quando ele chegava lá, ó, chamou o vinhateiro, vem aqui. Olha só essa árvore aqui. Tem 3 anos que eu venho aqui e está sem fruto. Corta, arranca, joga fora. Para que ela vai estar ocupando terra inutilmente? Sabe, o Senhor exige de nós frutos o tempo todo com perseverança. Não podemos esmorecer, não podemos nos entregar e achar que já está bom. Não podemos nos conformar a viver uma vida medíocre, com espinhos ao nosso redor nos atrapalhando de frutificar perfeitamente. Eu dou um frutinho aqui, um frutinho acolá, frutos pequenos, frutos que não agradam ao Senhor. O Senhor quer exige de nós frutos perfeitos e com perseverança. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, santo é teu nome. Deus quer ver frutos em nós. Caso contrário, seremos cortados. Deus não quer um monte de árvore frondosa que não dá fruto. Anotei isso aqui. Sabe, o tempo dentro da casa do Senhor nos leva a crescer. E nós vamos crescendo, galgando posições na casa do Senhor, lideranças, posições no ministério, no louvor, onde quer que seja. E a gente vai crescendo. Sabe, mas o crescimento sem fruto é em vão. Crescer sem fruto é em vão. Deus não quer um monte de árvores frondosas. Deus quer árvores que frutifiquem. Sabe, e quando eu pensava nesse texto, por isso que é bom a gente fazer apontamento, porque a gente vai lembrando aquilo que Deus falou com a gente. Quando eu pensava nesse texto, eu lembrei de um algo que aconteceu na minha vida, uma experiência que eu tive, há bastante tempo atrás, já tem uns 20 anos isso, mais ou menos. Já tem uns 20 anos. Há 2/3 da minha vida, pastor, praticamente. Então, bastante tempo atrás, e onde meu pai tem um terreno numa cidadezinha aqui do interior do Rio, e lá ele tinha diversas plantas, né? Plantava diversas árvores de fruta.
E uma certa vez, ele pegou uma mudinha na feira de um coqueiro. E plantou lá no terreno, né? E eu vi aquele coqueiro mirradinho, uma mudinha, parecia uma samambaia, de tão pequenininho que era. Aí eu olhei para aquilo assim, eu falei, caramba, vai demorar. E tinha um outro coqueiro, aquele coqueiro com aqueles coquinhos amarelinhos, que acho que é baba de moça, não sei, coquinho catarro, não se me engano o nome daquilo. É isso mesmo, coquinho catarro, né? Coquinho catarro, aquele amarelinho. Tinha um grandão assim, dava aquele monte de coquinho. Eu falei, caramba, até esse coqueiro aqui, que é de coco verde normal, ficar daquele tamanho para dar fruto vai demorar. Eu era criança, tinha uns 10, 12 anos. Eu falei, meu Deus do céu, vai demorar isso aí. E eu me lembro que o tempo passou, cerca de um ano, 2 anos depois, minha avó, que era vizinha desse terreno, a gente quase não ia lá, ela começava a comentar, ó Carlinho, falando meu pai, né? Ó Carlinho, já está dando coco. Está dando coco? Está dando coco, pequenininho. E era interessante que quando eu cheguei no terreno para ver, depois de um tempo, né, realmente aquele coquinho desse tamanhozinho, com 3, 4 cocos pendurados, e coco que dava água boa. Sabe, aí eu comecei a ver aquilo e Deus me trouxe a memória quando eu estudava a palavra, porque, sabe, a gente não precisa esperar ser uma árvore tão frondosa como aquele outro coqueiro que eu citei, para começar a dar fruto. Sabe, a gente não precisa esperar isso não. A gente às vezes entra na casa do Senhor e se acha muito pequeno, se acha muito mínimo. Não, mas eu estou aqui, eu cheguei agora, eu não sei. Não, Deus quer fruto a todo tempo. Amadureceu, começa a dar fruto, querido. Amadureceu, começa a dar fruto. Sabe, fruto com perfeição, a 100 por 1. Sabe, eu me admirava com aquele coqueiro que eu via tão pequeno, eu era criança, eu imaginava que para dar fruto tinha que crescer demais, mas não. Sabe, rapidamente, a madura, se chegou na idade madura, já começa a frutificar, querido. Começa a frutificar. Onde você precisa frutificar? Onde você precisa frutificar? Sabe, tem coisa atrapalhando você frutificar? O que está atrapalhando frutificar? Tem espinhos hoje aí atrapalhando frutificar? Joga por terra, começa a cortar, começa a arrancar. Deus quer fruto com perseverança o tempo todo, 100 por 1, com perseverança, buscando o tempo todo, porque se eu paro de buscar, eu vou começar a mirrar, e você é inútil no meio daquela terra, você é arrancado, você é jogado fora. Eu não sirvo para nada se eu não frutificar no reino do Senhor. Precisamos viver uma vida de perseverança, frutificando diante do Senhor.